Chegando na sequência, mais uma mensagem de ensinamento bíblico da graça de Jesus. Mas você pode desde já se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho para receber a notificação de todas as nossas novas mensagens. Pode deixar um like no final e compartilhar os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Dessa forma, você estará sendo um participante ativo da obra de Deus. Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, povo fiel, amado e protegido pelo Senhor. A palavra de Deus diz assim, no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do único Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga transformação de vida no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha amada família em Cristo Jesus, povo mais que vencedor. Um pequeno trecho inicial apresentamos, apenas 2 versículos, mas um trecho detentor de grandes revelações. Deus está irado, meus irmãos, muito irado com a humanidade, e não é sem motivo. O mundo deu as costas para ele e abusou e ofendeu a glória daquele que é santo. E ele suportou calado, como fez na cruz. Mas agora, ele deixou o seu lugar e veio para julgar. A hora do juízo chegou. O castigo jaz à porta. É mais uma profecia do Senhor se cumprindo nos nossos dias. A mão do Senhor está estendida sobre a terra para fazer justiça. Justiça sobre todos os que vivem na iniquidade, sobre todos os que têm escarnecido do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como se pudesse afrontar aquele que é santo, único e poderoso, o nome que está sobre todo nome. Chegou a hora, meus amados irmãos, da punição, do acerto de contas. E a vida na terra nunca mais será a mesma depois da passagem dessa pandemia do Covid-19, o novo coronavírus. Deus costuma enviar pragas para fazer juízo sobre os habitantes da terra. E essa é mais uma delas. Elas são sempre devastadoras, ceifando dezenas ou centenas de milhares de vidas. Mas esse é um meio eficaz e rápido de corrigir aqueles que estão na prática do erro e de eliminar o mal de sobre a terra. Agora, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vejam a excelência do nosso Deus. Ele ordena aos que são dele para se esconderem da ameaça, para saírem da linha de fogo. E para aqueles que se julgavam poderosos, fortes, grandiosos, capazes de desafiar ao Deus que a todos criou,
o Senhor demonstra a sua superioridade, o seu inigualável poder e a sua suprema autoridade, realizando a sua justiça com uma arma tão pequena que nem pode ser vista a olho nu. Um vírus, um ser minúsculo, uma célula, é o que o Senhor está empregando para sacudir toda a humanidade e levar-nos a repensar as nossas vidas. Foram muitas afrontas e Deus está respondendo a todas com apenas um vírus, para justamente demonstrar, meus irmãos, ao ser humano o quão frágeis e vulneráveis nós somos e que nós não podemos competir com ele, e que, independentemente de classe social, raça ou cultura, somos todos mortais e que a vida de cada um de nós está sob o controle dele e não de nós mesmos. Estamos numa guerra mundial, meus irmãos, contra um inimigo invisível. Deus saiu do seu lugar para castigar os moradores da terra. Que ninguém mais tenha dúvida de quem é que está acima de tudo e de todos. Salmo 76, 6. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados no sono profundo. Tu és temível, e quem subsistirá à tua vista, uma vez que te irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar a todos os mansos da terra. Depois, 2 Samuel 24, 13. Foi, pois, Gade a Davi, e fez-lo saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas de teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora, e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Meus amados, chegou a hora da verdade, a hora do juízo de Deus. Muitos escarneceram e profanaram a santidade do Altíssimo em eventos públicos, realizando práticas de louca ousadia, ridicularizando ao Todo-Poderoso, como se fossem maiores e mais fortes que o Deus vivo. E como não viram nenhuma reação imediata, prosseguiram do seu desatino, e outros aderiram a essa mesma prática, o ato de escarnecer de Deus, numa demonstração de soberba e desconhecimento da verdade. E alguns, dentre o povo de Deus, ainda apoiaram essas manifestações. E Deus deu tempo para essas pessoas se arrependerem e mudarem de vida. Mas ninguém se retratou perante ele. Hoje, essas mesmas almas se encontram assustadas, amedrontadas, acuadas, na incerteza do seu futuro. Mas agora é tarde. O apito final já soou. Já não há mais prorrogação. A justiça chegou para eles.
e para todos os que vivem no pecado. E é por isso que Deus manda entrarmos nos nossos quartos e fecharmos as portas. Esse mal não é para nós. E não é a primeira vez que Deus dá essa ordem ao seu povo. Por ocasião da praga, da mortandade dos primogênitos do Egito, Deus instruiu ao povo de Israel para, além de outras providências para sua autoproteção, permanecerem dentro das suas casas. Êxodo 12, 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Glórias a Deus. Meus irmãos, no texto inicial que apresentamos, quando Deus fala ao seu povo, através do profeta, que entrem, cada um no seu quarto, e que fechem as portas, além do cuidado para conosco, para nos livrar da peste, Ele está nos conduzindo automaticamente para outra ordem deixada por Jesus, para fazermos nos nossos quartos com as portas fechadas. Oração. Então, protejamos os nossos corpos e as nossas almas do mal. Abramos os nossos corações, levantemos um clamor, colocando diante do Senhor os nossos pecados, os nossos medos, os nossos desejos, as nossas necessidades, e sempre, em qualquer circunstância, o nosso arrependimento por todos os erros. E as nossas vidas nas mãos dele, do nosso Senhor Jesus. Eu creio que até mesmo nós, pessoas de oração, iremos nos surpreender com o que Deus irá realizar nas nossas vidas nestes dias, se assim procedermos. Mateus 6, 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe bem o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Depois, Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração, não ficará impune mesmo de mãos postas. Meus amados irmãos, a história demonstra que todas as pestes enviadas por Deus ceifam um grande número de vidas e muitos justos terminam sendo afetados com os ímpios. Mas o Senhor nos previne, a nós
que somos a noiva dele, da forma como estamos seguros em meio a toda essa tragédia, que atinge principalmente os anciãos, aqueles que têm menor resistência física, nas nossas casas. Mas não pense você que andou profanando a santidade do nosso Senhor Jesus, que você estará a salvo ou isento do juízo só porque é de menos idade. O principal alvo da justiça de Deus são vocês. E por todo o abuso e desrespeito praticados sem qualquer demonstração de arrependimento, o tempo se esgotou. E a ameaça está no teu encalço. Já não há mais espaço para voltar atrás. Lucas 5:31. E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Meus amados irmãos, no ano de 2013, o Conselho Nacional de Justiça autorizou o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, a despeito da palavra de Deus que diz que o homem deixará os seus pais e se unirá à sua mulher. Muitos aplaudiram, alegando que cada um faz o que quiser da sua vida. A sociedade perplexa foi obrigada a acatar essa determinação. Mas será que o nosso Deus, que nunca muda, aceitou essa imposição feita pela sociedade? Mateus 19:4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Depois, Salmos 102:25. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Meus irmãos, no ano de 2015, em São Paulo, na 19ª Parada Gay, vocês vão se lembrar da loucura. Os participantes desse evento demoníaco, declarando ser Jesus um homossexual, pararam em frente a uma igreja católica e profanaram e destruíram objetos e símbolos da igreja, numa ousadia sem precedentes, afrontando a fé das pessoas a troco de nada. Não importa se foi a igreja católica, nós sabemos que a Bíblia proíbe o uso de objetos e símbolos de adoração. Mas se fosse uma igreja evangélica, eles profanariam de alguma outra forma. E houve quem apoiasse todo esse desrespeito, dizendo que todos têm liberdade de manifestação e expressão, ou seja, de abuso e destruição do patrimônio alheio. E como ninguém se pronunciou ou se posicionou em contra desse agravo, até mesmo pelo risco de ser taxado de homofóbico, como os nossos legisladores fixaram as novas leis do nosso país, aparentemente isso terminou em nada.
E as pessoas pensaram então que Deus não existe, ou que Deus estava alheio a isso, e que nada iria lhes acontecer. Meus amados irmãos, Deus não se deixa escarnecer, e mais cedo ou mais tarde, todos colhemos os frutos do que plantamos. Vocês que desmoralizaram o Senhor, que profanaram a santidade de Jesus, e vocês também que apoiaram, se posicionando a favor, se preparem. Isso é uma guerra, mas é uma guerra contra vocês. A justiça de Deus chegou. Segunda de Crônicas 16, 9. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Depois, Gálatas 6, 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Meus irmãos, no ano de 2017, tivemos outro evento que chocou o país, melhor digo, uma parte do país. Alguém organizou uma apresentação no Museu de Arte Moderna de São Paulo, uma exposição em que havia um homem nu deitado sobre o chão e convidaram um grupo de crianças para assistir. E uma daquelas crianças, uma menina, foi constrangida em sua pureza e inocência a tocar no corpo nu daquele homem, sob a alegação de que aquilo era arte. A despeito de algumas manifestações individuais e isoladas de protesto, não houve qualquer tipo de reação à altura que tenha chegado ao conhecimento do público. Notem, meus irmãos, que nem mesmo de pedofilia acusaram aos que envolveram crianças naquele escândalo. Abusaram da ingenuidade de crianças em nome de uma pretensa cultura. Escaparam da justiça do homem, mas não escaparão da justiça de Deus. O Senhor nos adverte de que o mal que as pessoas fazem às crianças, em verdade, o estão fazendo a Ele próprio. Vocês que realizaram o evento, vocês que participaram dessa loucura, e vocês também que apoiaram esse abuso, todos vocês tocaram na santidade do Deus Todo-Poderoso. E pensaram que ia ficar por isso mesmo? Pois bem, preparem-se. Chegou a hora do acerto de contas. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro,
e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Depois, Marcos 10, 13. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Meus irmãos, no ano de 2019, no desfile carnavalesco da cidade de São Paulo, a escola de samba Gaviões da Fiel realizou uma apresentação onde Jesus é espancado e derrotado por Satanás. Em declaração à imprensa, os responsáveis daquela agremiação declararam que queriam chocar o mundo e que haviam conseguido o seu objetivo. Agora observem bem, meus amados irmãos, chocar o mundo, justamente atacando a fé do povo, vituperando ao Deus Todo-Poderoso, que é o caminho, a verdade e a vida, com mentiras? Essa é a glória desse povo. Muitos aplaudiram e acharam até que aquela escola deveria ser vencedora no desfile. E certamente pensaram que isso não geraria nenhuma consequência. Atenção vocês, escarnecedores. Batam palma mais uma vez. Dancem hoje como vocês dançaram naquela ocasião. O juiz está à porta. E a orientação de ficar dentro dos quartos e fechar as portas é para os filhos de Deus e não para os filhos do maligno. Para esses, a justiça chegou e irá alcançá-los dentro ou fora das suas casas. Provérbios 14, 33. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Depois, Salmo 37, 27. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Depois, Salmo 96, 9. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina, o mundo também se afirmará, para que se não abale, julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Meus amados, no ano de 2019, justamente na época do Natal, um grupo teatral que ninguém conhecia, nem mesmo
mesmo eu, e tampouco tenho qualquer interesse em conhecer, denominado Porta dos Fundos, quis aparecer para o público. E então vejam bem a forma como eles decidiram ganhar popularidade. Deram asas às suas inspirações diabólicas para zombar justamente de quem? Daquele que é santo, único, vivo e poderoso Deus. Lançaram um vídeo blasfemando contra a pessoa e a palavra de Deus, apresentando um Jesus gay, uma Maria lésbica e os apóstolos drogados. Justamente o nosso Senhor Jesus, que abomina, sente ânsia de vômito diante do homossexualismo. E chamaram ainda a isso de arte humorística. Faltou inspiração para fazer algum trabalho decente? Então não fizesse nada. Você que idealizou, você que assistiu e achou graça, se divertiu, você que compartilhou e você que apoiou essa apresentação demoníaca, estão todos na dívida e a conta chegou para ser paga. Todo pecado praticado contra Jesus homem poderá até ser perdoado, mediante o arrependimento, mas nenhum pecado praticado contra o Santo Espírito do Senhor será perdoado, nem nesse século, nem no vindouro. Atenção, há mais de 2000 anos que Jesus é apenas Espírito, não mais homem. Então, esse pecado não foi e nem será perdoado, nem mesmo mediante arrependimento. Agora que a justiça chegou e o vírus está espalhado pelo país, não vejo ninguém mais escarnecendo de Deus ou da pessoa de Jesus. Só vejo pessoas apavoradas, amedrontadas, assustadas. Zombem de novo do Senhor, todos vocês agora. Eu quero ver quem tem coragem. Estão com medo? Vocês não tiveram medo de tocar na santidade do Deus vivo, que criou a tudo e a todos, inclusive a vocês. Mas nós para a salvação e vocês para a perdição. O medo não ajuda em nada agora. O juiz está à porta. É hora do juízo. Mateus 12, 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no vindouro. Jeremias 50, 31. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo, e cairá, e ninguém haverá que o levante, e porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Depois, em Romanos 1, 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens,
deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, no desfile carnavalesco de 2020, na cidade do Rio de Janeiro, a escola de samba denominada Mangueira, mais uma vez optou por denegrir a imagem do nosso Deus e afrontar a fé do povo. A sua loucura e falta de criatividade a levou a lançar um enredo denominado A Verdade os Fará Livre. Bem, todos os que somos de Deus sabemos que, conhecendo a verdade, que é a palavra de Deus, a verdade nos liberta da escravidão do pecado. Mas nem por isso esperávamos uma pregação da palavra divina justamente em uma apresentação profana. Ocorre que essa agremiação carnavalesca, em sua insanidade, traz a público o que eles denominaram Jesus da gente, que seria um ser homossexual, uma mulher, ou o que cada um deseja que seja. Ou seja, para eles, Jesus já não é mais o poderoso Criador do mundo. Ele passou a ser o que as mentes das pessoas querem que ele seja. Meus irmãos, olhem bem o tamanho do desrespeito e da loucura. Ainda designaram uma mulher para desfilar com uma coroa de espinho na cabeça, representando o nosso Deus Criador e Redentor. E ainda apresentaram Maria como sendo uma lésbica. E queriam vencer o desfile com a sua demência mental. E tantos integrantes da escola como o público se empolgaram e cantaram e dançaram e festejaram e, é claro, se esbaldaram. E alguns ainda os aclamaram como campeões. E como de costume, meus irmãos, pensaram que não lhes ia acontecer nada. Mas vejam bem, vocês afrontadores de Deus, quem são vocês? Vocês são como fumaça no nariz do Senhor e não irão escapar da justiça dele. Das suas mãezinhas, vocês não quiseram zombar, não é mesmo? Preferiram ridicularizar o grande Deus poderoso.
E dessa vez a justiça veio rápido. Poucos dias passados do carnaval, chega a confirmação de que a peste se espalhou rapidamente pela cidade e pelo país e já está causando mortes. Vocês que tanto comemoraram essa humilhação do nosso grande Deus e da sua verdade, naquele dia, não tem nem mesmo direito de sentir medo hoje. Riam dele agora, escarneçam dele agora, dancem, zombem agora, desafiem a Deus agora, crucifiquem a Jesus de novo agora. Eu quero ver se vocês têm coragem. A justiça divina já chegou, e é agora que ela irá alcançar vocês. Isaías 3:13. O Senhor se levanta para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos. Depois, Isaías ainda, 65:5. Que dizem: fica onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei, sim, pagarei no seu seio as vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros. Assim lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto num cacho de uvas, dizem: não o desperdices, pois a bênção dele, assim farei por amor de meus servos, que não os destrua a todos. E quanto a você, que está tirando proveito do sofrimento, da angústia das pessoas, nesse momento, para criar e divulgar mentiras, fake news, orientações médicas falsas, tripudiando sobre o sofrimento das pessoas para conduzi-las ao engano. Você pensa que Deus não está vendo tudo isso? Você crê que vai escapar do juízo de Deus? Você também tem contas a acertar com Ele. Cuidado! Se arrependa e mude de vida. Deus não tem pressa de nada, mas um dia a tua casa cai. Não pense, irmãos, que essas são as únicas afrontas que os ímpios realizaram contra a santidade do nosso Senhor ou contra o povo de Deus. Essas são apenas algumas das mais conhecidas, mas certamente muitas outras existiram. O nosso Deus é ofendido e desprezado todos os dias, de forma pública ou privada. Meus irmãos, vocês já viram alguém, alguma vez, ridicularizar a imagem de Satanás? Espancá-lo? Denegrir a imagem dele publicamente? Eu nunca vi. Quer dizer então que ao pai de vocês respeitam, mas querem ofender ao nosso. Eu não creio que alguém esteja profanando a santidade de Jesus, o grande Deus, nos dias de hoje. O que também demonstra, meus irmãos, que essas pessoas são pessoas covardes e que já sabem o que está destinado para elas. João 8:44.
Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meus irmãos, Deus está trazendo o julgamento para os ímpios, mas está poupando a nós, que amamos e seguimos a Jesus, porque Ele verdadeiramente nos ama. No entanto, precisamos sim estar atentos às recomendações, tanto de Deus quanto das autoridades. Se o Senhor, os governadores, estabelecem que devemos ficar em casa, entrar nos nossos quartos, obedeçamos. Fiquemos em casa. Não corramos o risco de ser condenados por descumprimento ou crime contra a saúde pública. Afinal, não nos falta coisa para fazer nas nossas casas. Não é mesmo? Devemos melhorar a convivência familiar, reavaliar nossas vidas, estudar a palavra de Deus e orar em todo o tempo. Precisamos mover os céus com as nossas orações, com o nosso clamor. Deus pode sim erradicar essa praga de forma milagrosa, mediante as nossas orações, após o cumprimento do seu objetivo. Oremos, pois, pela paz no mundo e aguardemos. Eu creio que o mundo verá a glória de Deus nas nossas vidas nesses dias. Ele está falando também ao seu povo: não temas, aquietai-vos. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Depois, Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glórias a Deus. E depois de passada essa fase de ameaça e isolamento, meus irmãos, certamente o mundo irá mudar em vários aspectos. Alguns até já podemos antecipar. Teremos famílias mais unidas, práticas iníquas abandonadas, maior uso da nossa fé no Senhor, maior conhecimento da palavra de Deus, maior compromisso com o Senhor, mais paz e amor no coração das pessoas e uma outra inevitável, meus irmãos. Teremos vários novos irmãos na igreja participando conosco da congregação. O mundo verá o poder da igreja e a fidelidade do Senhor. E muitos irão se converter e voltar as suas faces para Jesus. Glórias a Deus. Que sejam bem-vindos todos aqueles, todas as almas que o Senhor trouxer a nós para que cuidemos delas. Eis-nos aqui, Senhor. 2 Samuel 24:15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta,
agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Glórias a Deus. Depois, Salmo 91, 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Glórias ao nosso Deus. Pois bem, usemos da fé, meus irmãos. Nós temos um Deus poderoso, misericordioso, que não nos criou para nos fazer sofrer ou para vivermos oprimidos. Observe que quando Deus criou o mundo, criou também Adão e Eva e os colocou no paraíso para viverem com eles. E lhes deu vida eterna e permissão para desfrutar gratuitamente de quase tudo que havia no jardim do Éden, com restrição apenas do fruto da árvore do bem e do mal. E foi a desobediência, o pecado, que destituiu o ser humano de toda essa regalia. E com o pecado veio também a dor e o sofrimento. É hora de crermos no nosso Deus maravilhoso, bondoso e misericordioso, que nos promete nos levar de novo para o paraíso e para a vida eterna com Ele. Mas também é hora de nos arrependermos dos nossos pecados e decidirmos mudar definitivamente de vida. Não podemos supor, meus amados, que somos irrepreensíveis e que os pecados estão todos do lado dos ímpios. Sabemos que temos a proteção do Senhor para todas as pragas e todos os males que sobrevenham ao mundo. Mas sabemos também que o nosso Deus não tolera o pecado. E muito embora o mal não nos alcance de forma direta já nos está alcançando. E devemos então refletir sobre tudo o que precisamos mudar nas nossas vidas para podermos agradar ao nosso Senhor, para não corrermos o risco de sermos alvos, mesmo que não desta vez, de alguma outra praga, devido a alguma dureza de coração. Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Depois, Hebreus 3:7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações,
como na provocação, no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Meus irmãos, que essas palavras sirvam, meus amados irmãos, como alento para nos encorajar a todos a confiar mais em Jesus e divulgar a fé entre o povo de Deus e não o medo, ou as notícias e orientações falsas. Falemos do amor, das misericórdias e das promessas do nosso Senhor Jesus. O mundo precisa conhecer o caminho, a verdade e a vida. E é para isso que nós estamos aqui. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não são inscritos no nosso canal, nós estaremos na sequência, apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples, basta clicar se você estiver no computador, ou tocar se você estiver no celular ou tablet, na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer em seguida. Se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E você então já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados. Tudo para o seu e o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Faça isso, meu irmão, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Fiquem conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que também iremos sugerir em seguida. Basta clicar ou tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. É muito simples. Continue conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, nosso grande Deus, inigualável, único, santo e perfeito, o nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus.